Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, neste exato momento para o mundo inteiro, tá? Pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo, Dol de Diário Online. DOL. E nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, na Europa toda, na Noruega, na Suécia, no Líbano, em Luanda, na África, em Baku, no Azerbaijão. E o lugar mais distante que nos assistem é na Austrália, em Perth. Tá? Então, nesses lugares todos, quando termina o programa, chegam os WhatsApps comentando. E a gente fica muito feliz de sempre são elogios. Então, isso é muito bom. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças do cérebro, né? Neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, neuroclínica, tudo comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, que são meus amigos de muito tempo. Aliás, foram meus alunos. O programa de hoje, a convidada é mega minha amiga, hiper, esses termos todos, hiper, mega, ultra, super, minha super amiga, a professora doutora Helena Brígido. A Helena tem um currículo enorme, eu vou só fazer uns itens só. A Helena é médica infectologista, é mestra e é doutora em medicina tropical. Ela tem pós-graduação em vigilância e epidemiologia, em saúde pública, em direito médico. Aliás, ela é advogada também. Em segurança do paciente, em cuidados paliativos, tá? Professora da UFPA e do CESUPA. Então, a professora Helena veio aqui comigo porque ela escreveu um livro, tá? Tá aqui o livro, um cartaz maior, a gente vai mostrar para vocês, sobre o pesadelo real da Covid. O pesadelo real da Covid. E, por essa razão, e mais as doenças novas, as antigas doenças que estão ficando novas de novo, ela vem comentar com a gente. Helena, primeiro, super obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo, querida. Eu que agradeço. Eu estou te devendo esse convite desde que o livro foi lançado, faz 2 meses. Me fala aí, Helena, razão de ter escrito esse livro. Nós sabemos o quanto que a Covid foi traumática para todos nós, profissionais de saúde, sociedade em geral, nossos familiares, mas eu queria colocar isso no papel. Porque se a gente for nas redes sociais, se a gente for na internet de uma maneira geral, a gente vai encontrar muitos vídeos, muitas fotos, muitos relatos, científicos ou não, do que aconteceu. Mas eu gostaria de eu quis colocar o que a gente vivenciou, né? E toda aquela preocupação desde Wuhan, na China, o que aconteceu, toda a trajetória de uma maneira fácil, né? Uma maneira que as pessoas pudessem entender, para que quando o vírus chegou no Brasil, o vírus chegou em Belém do Pará, porque começou pelo Sudeste, né? Quando chegou aqui em Belém, nenhum de nós estava preparado. Gestores, profissionais de saúde, mas qual foi o impacto que a gente sentiu nisso, né, de luto, de uma série de situações, e aí eu conto a história desde quando chegou aqui e algumas histórias, né, de casos clínicos, de situações que a gente teve que dizer que o paciente morreu para a família. Então foram coisas que mexeu muito com a gente e eu queria externar isso. Eu não li o livro todo, eu só, até pelo tempo, eu só manuseei, mas a minha esposa leu
e ficou chorando por causa dos comentários que você fez. Como foi essa coisa de viver, todos nós, eu sou médico, mas vocês, infectologistas, vocês viveram o dia a dia, tá? Eu sempre falo, eu faço diagnóstico, mas eu não sei manusear antibiótico, né? E aí, vocês não, vocês, além do diagnóstico, vocês trataram essas pessoas. Eu imagino o sufoco mesmo, numa época de hospital com o portão fechado, um desespero nessa cidade. Como foi o momento de vocês, médicos, infectologistas, que tinham que resolver o problema, né? Foi um grande desafio, porque nós não temos tantos infectologistas, temos vários, mas não o suficientes, né? No nosso estado e até no nosso país. Mas, assim, dentro do nosso estado, dentro, assim, da nossa cidade, os infectologistas se desdobraram. Nós fizemos muitas capacitações, até antes do vírus chegar aqui no Brasil, a gente já começou a fazer capacitação na Sociedade Paraense de Infectologia, e nós nós tivemos a necessidade de ter vários outros profissionais. Então, todas as categorias profissionais, todas as especialidades ajudaram, né? Começaram a trabalhar na UTI, quem nunca trabalhou começou a tirar plantão. Nós tivemos muitos colegas que ficaram doentes ou se afastaram por comorbidade ou por idade, né? E aí a gente precisava de um número grande de pessoas, então a gente capacitou, outros foram capacitados durante o movimento diário, né, que faz, e a gente se distribuiu muito nos serviços, e quando tinha infectologista no serviço, e não era sempre que tinha, a gente colaborava com os colegas, até que os colegas deram conta do recado bem até onde a gente podia, porque o número de casos começou a aumentar muito, e toda pessoa com quadro respiratório procurava atendimento achando que era Covid, antes de chegar aqui. Depois que chegou, aí veio aquele boom mesmo, uma quantidade enorme. E a gente tinha que dar conta. Aí a gente começou a priorizar. Não tínhamos testes com facilidade, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, à época, muito competente, né? E eu ressalto aqui a Leila Flores, que, nossa, foi gigante. E iam nas casas das pessoas para fazer o diagnóstico, e em alguns hospitais para fazer o diagnóstico, né, da coleta do RT-PCR. Inclusive aconteceu comigo, foram em casa para fazer o meu diagnóstico. E aí a gente se desdobrou, porque a gente não tinha leitos. Então, lembra, né, do Abelardo Santos, aquela que quebraram o portão, né? E em serviços privados também não tinha leito. Nós tivemos alguns hospitais que fecharam só para Covid. Não apareceram as outras doenças, né? Sai daqui, não tem infarto, não tem isso, não tem aquilo, ou as pessoas tinham e ficavam em casa. Mas foi, assim, muito sufoco. Mas a gente se desdobrou, a gente... sempre acho assim que a gente precisava ter feito mais, mas a gente estava no nosso limite, não só de colaborar colocando a mão na massa e atendendo, quanto de conhecimento técnico. A gente voltava para casa e os nossos WhatsApps lotados de tomografia para olhar, porque não tinha consulta, não tinha espaço para consulta. Os colegas de consultórios, a prioridade qual era? Atendimento de urgência e emergência. Consultório não dava para parar e ver algo mais leve, né, assim. E muitas orientações, muitas entrevistas, muita conversa em WhatsApp. Então, de madrugada, a gente recebendo artigo científico, olhando, vendo aquilo que interessava. Então, foi gigante. Mas precisamos muito de todos os profissionais, inclusive toda a equipe. A equipe de enfermagem foi assim, fisioterapeutas, fantástico. Então, por isso que eu gosto de estar colocando, destacando isso, porque foi uma equipe, né? Isso aqui, eu acho que tu ter escrito isso aqui, um relato, você marcou. Porque eu estava conversando com o Zé Maria Abreu, ele escreveu 100 anos depois a pandemia de gripe espanhola aqui em Belém, que parou o Sírio em 1918. Sim. Né? Um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso também. E aí, quer dizer, mas o que eu estou falando é o seguinte, precisou 100 anos
o Zé fazer uma pesquisa, e foi, aliás, maravilhosa pesquisa, tá, sobre isso. Eu até recomendo todo mundo ler o livro do Zé. E, de repente, você agora sentiu que era o momento de colocar antes que passe e ninguém lembre. Não, e a gente aflorar, assim, né? Não vai dar para não lembrar, né? Não dá. A gente perdeu muita gente. A gente perdeu... Eu perdi familiares, perdi super amigos, super amigas. Foi um desespero. E o estado do Pará foi, dentre todo o Brasil, um dos estados que mais teve óbito de médicos. Sejam médicos na ativa, na linha de frente, que a gente falava assim, né? A gente fala assim, quanto colegas que já estavam afastados, mas tiveram em casa, né? Pela idade, pela comorbidade, diabetes e tudo mais. Então, o Brasil, dentre o Brasil, o Pará foi... Nós tivemos quase 100 médicos que morreram. Quase 100, né? Sim. Tem uma lista no Sindicato dos Médicos do Pará, de todos os médicos por nome e data de óbito e tudo mais, né? Foi muito triste saber que a gente estava atendendo as pessoas ali e às vezes o colega, não só o colega, outras pessoas, por uma dificuldade de leito, às vezes fazia oxigênio em casa, com balão de oxigênio, não dava conta, ia para o hospital, aí era entubado. Então, foi muito uma loucura mesmo, né? Uma guerra. Não, foi um sufoco. Eu lembro que um dia eu liguei, um parente meu estava grave, eu liguei para todos os hospitais, estavam todos lotados, todos, tá? Eu lembro do médico dizendo, Eduardo, eu estou com um paciente entubado numa cadeira, eu não tenho leito. Sim. Tá? Todos, eu lembro que foi um desespero e de repente eu lembro que no último telefonema o médico falou para mim, Eduardo, eu acabei de ter um óbito, me manda o teu paciente porque eu acabei de ter um óbito. Sim. Né? Mas foi assim, não tinha vaga em lugar nenhum. Né? A minha esposa pegou Covid e desidratou, passou mal, teve náusea, vômito, diarreia, tudo. E aí eu liguei para a Unimed, o rapaz me conhecia, virou para mim e disse, Eduardo, doutor Eduardo, o senhor tem alguém na família para vir buscar aqui? Eu mando, o senhor é médico, o senhor aplica. Soro, o senhor está desidratada. Aí eu virei e disse, por quê? Ele disse, porque eu estou com uma lista na minha mão de atendimentos em casa. Se eu for colocar o senhor na lista, isso era 7 da manhã, eu vou ter alguém para ir na sua casa umas 9 da noite. Tá? Mande alguém vir me buscar, que eu mando, o senhor é médico, o senhor aplica. Assim mesmo. Tá? Foi um sufoco naquela época, né? Foi um sufoco. E os nossos plantões eram muito... Assim, a gente não conseguia dormir, fazer a divisão de horário, porque às vezes a gente também, nós estamos normais, a gente tem que dar uma descansadinha. A gente não conseguia. Ou a gente descansava mais assim, só com um olho, né? Porque a qualquer momento alguém chamava. E paramentação, desparamentação, né? Tem que colocar todo o material necessário para nossa proteção. E a gente até com receio de, não só da gente adquirir, né? Do vírus estar dentro da máscara da gente, não fora, como a gente passar para alguém da nossa casa, da nossa família. E também, né? Eu também relato sobre que são coisas assim que a gente sabe que aconteceu, mas talvez daqui a alguns anos as pessoas pensam, mas como assim? No supermercado usava máscara? Né? No banco, nos locais tinha que ter um X, né? A distância é essa, não pode. Nas cadeiras, só pode sentar aqui, né? Então isso aconteceu. Eu tive que viajar de avião nessa época, meu Deus. Então. Que desespero, que desespero. Eu vou ficar junto de 180 pessoas dentro do avião. E aí? A preocupação, tu estava de máscara, colocava aquela coisa de mergulhador no olho, e mesmo assim tu ficava preocupado. E escolas fecharam, né? Várias empresas começaram com home office, então foi assim, foi muito complicado. Mas a gente sabe disso agora, tá fresquinho na nossa cabeça. Então a ideia era colocar no papel pra gente ter isso, né? Nosso primeiro tempo acabou e a gente continua já com essa conversa de informação maravilhosa. Só um tantinho que a gente já volta, tá? Só um instante.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com a professora doutora Helena Brígido, minha amiga, tá, que escreveu um livro sobre o pesadelo da Covid. Ela me justificou que precisa registrar este momento. E por isso que ela escreveu isso aí. Eu não o li ainda, levei para casa ontem. Minha esposa leu, eu encontrei chorando, lendo o livro da Helena, por causa de tudo que aconteceu na Covid. A gente estava comentando a respeito de paramentação. Para vocês, eu não fui um médico que fiquei atendendo. Para vocês que tinham que atender toda hora aquele monte de gente passando mal, entre aspas. Como era a paramentação, o cuidado? Tinha segurança? Eu fico imaginando o que você acabou de falar. E agora? Eu vou voltar para casa. E agora? Durante o plantão, a gente tinha que estar com toda a paramentação, né? Uma máscara, com óculos, com gorro, com o avental descartável, né? Ou não, depende do material. Só que assim, a gente se vestia para atender, a gente demorava para ir ao banheiro. Porque se fosse ao banheiro, a gente tinha que tirar tudinho, com cuidado. Ela tem que ter uma sequência. E depois a gente tinha que colocar novamente um outro material. E a gente, com sede, né? Dava sede, ou a gente, na hora que a gente precisava se alimentar, almoçar, ou jantar, comer alguma coisa. Todo cuidado para tirar, todo cuidado para colocar. E aí, no momento que a gente estava no local em que 2, 3, 5, 10 médicos estavam ali para se alimentar e na correria, tinha que comer rápido, né? A gente estava sem a máscara e a gente ficava longe do outro colega. E não dava nem para a gente conversar muito. Então, a rotina, ela mudou completamente. E ainda assim, depois que a gente terminou o plantão, a gente tirava tudo, a gente ia para casa da gente. A preocupação. Hoje, nós sabemos que o que a gente fez foi necessário. Hoje nós sabemos que a gente precisa continuar fazendo toda a segurança do paciente, a nossa segurança, né? Mas a gente não precisa também estar fazendo tudo o que a gente fazia, né? Por exemplo, a gente não coloca mais o propé, né? Não veste mais, para quem não sabe, o propé, é como se fosse um gorro na cabeça. No pé, Então, a gente não coloca mais. E não tem mais também tanta essa preocupação de levar para casa e tudo, porque muitas pessoas estão vacinadas. E a vacina foi um ponto de corte, assim, era isso que eu ia te fundamental. Né, entre os casos graves e não só os casos graves, mas o número de casos, né? Então, drasticamente, diminuiu muito. Pergunta que não quer calar, que todo mundo perguntaria para você. E a cloroquina? Eu vou fazer um comentário antes. Eu estava vindo gravar um programa aqui com a Rita Medeiros. Logo que começou, no meio do caminho engarrafou o trânsito, ali em São Brás, e a notícia no rádio foi: o presidente Trump falou que pode usar a cloroquina no benzinho. E eu perguntei isso para a Rita naquela época. Isso a gente está em
em março de 2020, por aí. Aí ela comentou assim, Eduardo, a gente não tem um conhecimento profundo, mas parece que pode dar para usar. De repente todo mundo usou, a Unimed distribuiu, o governo distribuiu, e de repente se descobriu que não tinha muita razão de ser. Naquele momento, cientificamente estava correto? Naquele momento, o que nós tínhamos? Nada. Nada. E aí veio a cloroquina, alguns estudos mostrando, e a gente reuniu, né, grupo de infectologistas, a gente reuniu cloroquina. Lopinavir ou ritonavir, que é um medicamento que a gente usava para paciente vivendo com HIV, hoje a gente não usa mais. Nós ficamos muito empolgados com isso, porque a medicação já existia, já temos cloroquina para malária. Temos, não usamos para pessoas vivendo com HIV hoje, mas existe no mundo lopinavir ou ritonavir. Então, para nós, assim, poxa, a gente tem isso na mão. Não precisa fabricar, não precisa, diferente de agora, que a gente tem um medicamento que pode ser utilizado, né, como um antiviral. Mas era o que nós tínhamos. E nós usamos sim. Né? Aí, fazendo estudo, aquele paciente que usou, ele melhorou porque usou? Ou ele melhorou porque foram feitas condições para ele melhorar de intubação, de hidratação, de corticoide, de antitrombótico, né? Ou era um caso leve e ele realmente ia melhorar sem aquilo. Ele melhorou porque ele usou a cloroquina, foi a cloroquina que fez com que ele melhorasse, então nós não sabíamos. Aí nós não sabíamos o que a gente fazia, a gente prescrevia sim. Né? Então, não tiro, não desmereço, né? Eu prescrevi, não desmereço ninguém, nenhum colega que tenha prescrito a cloroquina, porque... Eu acho que houve um momento que todo mundo usou. Sim. Todo mundo usou. Todos os infectologistas que eu conhecia e que eram meus amigos usavam. Mas assim, hoje a gente tem, né, o medicamento que está nas unidades de saúde, nas UPAs e em alguns outros serviços de saúde, que a gente utiliza nos casos leves e moderados. É o Paxlovid. Tem uma indicação, é até o 5º dia e nos casos leves e moderados. Então a gente prescreve, coloca a receita em 2 vias, preenche a ficha de notificação e encaminha o paciente para o local. E a gente sabe que ele tem um efeito realmente. Mas, assim, e aí outras coisas em relação ao isolamento, por exemplo, a gente tira o nosso isolamento era de 21 dias. Meu Deus. 21 dias. Então, a pessoa ficava... E aí nós tivemos o absenteísmo, né? Por atestado médico. As pessoas não iam ao trabalho por atestado médico de 21 dias. E aí, profissionais de saúde adoecendo, 21 dias para um, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí, né? Como é que fazia com isso? Hoje nós sabemos que a gente pode fazer, dependendo do caso, até 5 dias. Que 5 dias, sempre falar do início dos sintomas. Porque às vezes a pessoa vai no local, ela tem um quadro leve ou moderado, e ela vai numa unidade de saúde e ela faz o teste. Aí ou o médico pode dar o atestado de 5 dias a partir do teste, ou ela diz que quer. Né? Mas a gente tem que ver, 5 dias a partir do primeiro sinal ou sintoma. Certo. Que pode ser antes, normalmente é antes do teste, né? Porque para ela ir num local, ela tem no mínimo 1 dia, se não mais, e faz o exame. Então, são 5 dias que ela tem que... E aí, é uma questão de bom senso também. Hoje, o que é que nós temos quando a gente tem um paciente com quadro respiratório, seja Covid ou não? Tem que usar máscara, nós aprendemos isso. E aí a gente até pede às pessoas que vão numa unidade de saúde, usem máscara. Quem está com um quadro respiratório, usa máscara para não passar para alguém. E quem não está com um quadro respiratório, usa máscara para não adquirir. Isso a gente fala com frequência, para acompanhante inclusive, né? Porque o paciente vai com um quadro respiratório e aí ele diz, mas eu já estou com um quadro respiratório, eu não vou pegar. E o respeito pelo outro. E hoje também a gente sabe que mesmo, eu acho até, pode ser algo, sei lá, estranho, mas eu acho bonito quando eu vejo alguém de máscara num supermercado, num banco, em algum lugar, digo, poxa, essa pessoa, ela está respeitando o outro, porque ela está de máscara. Ela está tossindo, está de máscara, está espirrando, o nariz obstruído.
porque ela está preocupada em não passar para alguém. Isso tem que acontecer também dentro de casa. Se tem um idoso, se tem alguém que tem uma comorbidade, um quadro respiratório, né, uma doença pulmonar crônica, ou tem diabetes, tem hipertensão, ou é idoso, para usar máscara, porque a gente já aprendeu que isso funciona. É barreira, né? Colocou aqui, não transmite. Né? Deixa eu fazer uma pergunta agora de curiosidade. Os antigos doentes pulmonares crônicos foram mais afetados? Foi geral. Geral. Foi geral mesmo, porque dependia da quantidade de vírus. Uma pessoa que não tinha comorbidade, é claro que o idoso ou que tem comorbidade, ele era mais... a gente teve mais óbitos em relação a isso. Mas aquele que vinha com um quadro leve e que passava a ser grave, de repente era uma pessoa que não tinha mas assim, ele não tinha comorbidade, mas a quantidade de vírus que ele inalou foi muito grande. A virulência desse vírus foi maior, né? Mas, sem dúvida, estatisticamente, idosos e pessoas com comorbidades, independente da idade. Certo. Outra pergunta para ti, Helena. A pergunta é a seguinte: é a quantidade de vírus que determinou internar, não internar, ser entubado, ir para UTI? Não, foi comorbidade mesmo. Foi idade, comorbidade, pessoas obesas, né? Então o vírus ele gostava, né, ali. Então pessoas obesas, idosas e com comorbidades, era o que mais a gente tinha. Então quando alguém chegava e tinha uma certa idade, vinha com um quadro, a gente, né, ficava mais assim era um nefropata, era um do que uma pessoa, por exemplo, de 30 anos, de 20 anos, que não tinha comorbidade. É óbvio que a gente também ficava atento na saturação dessa pessoa e tudo mais para ver se internava ou não. Mas, estatisticamente, foi muito mais que com comorbidades e idosos e obesos. Os cardíacos, obesos, diabéticos. As pessoas com neoplasias. Nefropatas, sim. oncológicos. Interessante que as pessoas vivendo com HIV já usam antivirais. Né? Então, elas, por alguma razão... foram mais protegidas. A gente não... Eu trabalho com pessoas vivendo com HIV há muitos anos. Então, a gente teve, sim, pessoas vivendo com HIV. Tivemos óbitos, inclusive. Mas, se a gente for pensar, poxa, mas são imunodeprimidas... Nós tivemos poucos casos de pessoas vivendo com HIV com quadro grave. Talvez porque usavam antivirais já. Né? Aqueles usavam corretamente. E, inclusive, o lopinavir com ritonavir, que foi em algum artigo mostrando, que acabou não avançando, de repente podia fazer o efeito, mas quem sabe esses antivirais fizeram o efeito, né? A gente está para acabar o programa, uma pergunta também. Como está a Covid? Ainda existe? Existe sim, a gente atendeu ontem e final de semana, inclusive com internação, nós temos... hospitais privados e públicos, pessoas internadas, pessoas em UTI, né? Ainda existe sim, mas a maioria é de quadro leve e moderado. Aquele quadro que matou todo mundo praticamente a gente não vê aquela coisa, aquela avalanche de pessoas chegando com quadro respiratório, corre, entuba e vai para UTI, a gente não tem visto essa avalanche assim, né? Puxa vida. Então foi um ciclo mesmo. Foi. E os novos que estão chegando, hein? Os novos que estão chegando, na verdade não são novos, né? Eles são antigos e estão incomodando, né? Mas é a vida do profissional de saúde, principalmente o infectologista. A gente não tem paz, né? O tempo todo vai atrás de mpox, de metapneumovírus, que o mpox ele é realmente novo, né? Mas o metapneumovírus que está acontecendo na China não é novo, tem desde 2004 no Brasil. Mas a gente fica atento, com capacitações, com leitura de artigos científicos, falando na mídia. Esse programa é super importante para a gente falar com a sociedade, né? Porque tem a dificuldade da gente estar o tempo todo conversando e por tanto trabalho e tudo, e nem sempre a população tem acesso. E às vezes nem sempre o que está na internet é o correto, né, para a pessoa seguir. Às vezes até atrapalha. Eu vou te convidar para a gente... A próxima vez que tu vir aqui, logo em breve, vai ser para falar dessas outras... Tá bom. Dessas outras que não deu tempo de a gente comentar hoje, tá? Como o nosso tempo acabou, dedica o programa e só. Eu dedico esse programa ao nosso querido Epaminondas.
que todos sabem, né? Não é novidade, todos sabem. A gente tem muita ética em dizer sobre o que o paciente tem, mas o Epaminondas teve Covid, né? E foi a óbito, foi muito complicado. Ele, uma pessoa tão querida, animada, uma pessoa super alto astral, de repente ver aquela pessoa com aquela carinha triste, né? E sem perspectiva, não sabendo o que ia acontecer. Então eu dedico a ele e a todos os pacientes que foram a óbito e também as pessoas, as famílias, as pessoas que receberam alguém na sua casa já de retorno com muita alegria, né? É isso, turma. O programa hoje foi dedicado a Covid-19. A Helena volta porque faltou um monte de coisas para nós conversarmos. A gente vai replanejar assim que acabar o programa. E assim que acabar o programa, ele vai para o canal do YouTube, tá? Semana que vem, uma semana iluminada para vocês todos. E até semana que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica.